E uma das coisas que eu e você precisamos entender é que nós recebemos de Deus um espírito de fortaleza, para não vivermos acuados por uma ameaça maligna, por uma ameaça do inimigo. Não, você não vai conseguir, aquela enfermidade vai voltar, esse mal-estar vai voltar, eu vou voltar e vou pegar, e vou destruir, o seu casamento não vai para frente não, vai parar por aí mesmo. Não, você não vai conseguir, aquela pessoa não vai ser salva. Vivemos debaixo de pressão e constante o quê? Ameaças. Mas aí entra o quê, irmãos? O espírito de fortaleza, que Deus nos deu, e não de medo. Aliás, o medo é uma porta que precisa ser fechada. O medo é uma porta que precisa se fechar. Ou eu creio ou não creio, ou Deus é comigo ou não é comigo. E aí o que acontece? Quando a pessoa vive muito tempo de uma determinada forma, ela passa a se habituar com aquilo. Quando a pessoa vive muito tempo refém do medo, ela se habitua e torna-se constantemente aquela pessoa medrosa. Ele já está há muito tempo refém do medo. E aí é mais complicado um pouco a mudança. É mais difícil. Por quê? Ela está vivendo assim há muito tempo. É como nós olhamos nos escritos bíblicos, as pessoas que viveram muito tempo na rebeldia. Quando o Senhor as chama, elas vêm, mas o pensamento, a mente delas, a maneira delas agirem, continua sendo de pessoas rebeldes, teimosas. E o Senhor vai ali, irmãos, contendendo com essas pessoas, não é assim, e elas ali, não é desse jeito, eu vou fazer dessa maneira, dessa forma, e aí Deus vai trabalhando, porque a pessoa viveu muito tempo em uma determinada situação, ou de uma maneira, que ela acaba o quê? Se habituando a viver assim. E alguns acham ser normal. Não é normal você carregar no coração, na alma, este medo, este receio. Lembre-se que o maior inimigo de Jó não era a sua santidade, porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O maior problema de Jó não era a sua santidade, não era a falta de comunhão com Deus, mas era o medo. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Aí eu vou te dar uma revelação. Será que a busca do Jó e tudo que ele fazia era por fé ou era por medo? Ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Os seus filhos faziam os banquetes, as festas, ele ia lá, fazia o sacrifício, dizendo: quem sabe os meus filhos pecaram contra Deus. E ele já orava, fazia o seu sacrifício, pedindo perdão pelos seus filhos, pelo pecado de seus filhos, ele fazia isso. Mas toda essa religiosidade, todo este costume, todas estas coisas que ele fazia, irmãos, aí eu lhe pergunto, será que era pela comunhão e santidade, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, ou era por medo do que poderia vir a acontecer? Porque se é pelo medo que ele estava orando, a sua oração não foi eficaz. O diabo já estava de olho nele. O inimigo já estava de olho nele. Porque quando ele se apresenta junto com os filhos de Deus, o Senhor olha e fala: de onde vem, Satanás? Mesmo Deus conhecendo e sabendo todas as coisas. De rodear a terra e passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus. Claro. É claro que ele é. O Senhor tem dado tudo para ele. Toca no que ele tem. Qual era o medo de Jó? Perder. Toca. Qual era o medo de Jó? Perder o que tinha. Então perceba que o que nós tememos nos sobrevém. O que nós receamos acaba nos acontecendo. Por isso eu preciso ser dirigido por esse espírito, irmãos, de fortaleza. Por esse espírito, irmãos, que o Senhor colocou em nós. Deus te fez forte.
Deus colocou dentro de você uma força que talvez você ainda não tenha descoberto, talvez você não tenha conseguido perceber, mas há dentro de você uma força que não vem do Espírito Santo de Deus apenas, mas vem da semente que Deus plantou na sua vida. Porque o Espírito do Senhor nos confirma, nos dá, irmãos, aquela intrepidez, porque sabemos que Deus está conosco. Glória a Deus. Mas dentro de você é um espírito humano que Deus não deixou desprovido de força e de intrepidez. Só que como passamos muito tempo sem agir neste espírito, alguns estão perdendo, ou já perderam. E estão acabando o quê, irmãos? Seguindo no caminho errado. Ah, mas eu orei, eu clamei pelo Espírito Santo. Glória a Deus que o Espírito Santo habita em você. Mas enquanto houver medo, você pode ser uma vítima semelhante a Jó. Enquanto houver esse receio, esse medo de que algo, pastor, sabe, eu tenho tanto medo de que não vai dar certo e tal, que não vai acontecer. Pois é, não tenha. Que quem está te prometendo, quem lhe chamou, vai confirmar sobre a sua vida o que prometeu, meu irmão. Geralmente temos medo porque os nossos olhos são naturais. Geralmente o medo nos assombra porque olhamos de forma humana e natural todas as situações. Mas precisamos olhar pelos olhos do Senhor. Existe algo demasiadamente difícil para Deus? Existe algo para Deus impossível? Então o problema está na maneira que nós olhamos a situação e o que nós alimentamos em nosso coração. É preciso resgatar o que se foi perdido. É preciso resgatar o que se perdeu. E a primeira coisa a fazer hoje é fechar a porta para o medo. Fecha a porta. Fecha a porta para o medo. Fecha a porta para a dúvida. Fecha a porta para a incredulidade. Fecha a porta.